Capítulo 13. Ao volante, Kevin disse: Eu tô cansado mesmo. Que porra é essa de tráfico é essa? Quem são essas pessoas dirigindo na 55? De onde é que elas vêm? Para onde estão indo? Perguntei para mim mesmo. Para onde nós três estamos indo? Nós havíamos visto Salvador e eu, depois de 8 anos de loucura, havia sido curado. Bem, pensei eu, é um bocado de coisa para se realizar em um fim de semana. Isso para não mencionar escapar intacto dos 3 humanos mais aloprados do planeta. É incrível que, quanto mais alguém começa a botar para fora as besteiras em que você próprio acredita, você consegue perceber imediatamente como elas não fazem o menor sentido. No Volkswagen Rabbit, quando ouvi Linda e Eric começarem a falar de gente de 3 olhos, de outro planeta, saquei de cara que eles eram loucos. Isso me fez ficar louco também. Essa descoberta havia me apavorado, a descoberta a respeito deles e a meu respeito próprio. Eu havia voado para lá louco e retornado são, mas acreditava que havia encontrado Salvador, na forma de uma garotinha com cabelos pretos e olhos negros, ferozes, que havia discursado para nós com mais sabedoria que qualquer adulto que eu já havia conhecido. E quando fomos bloqueados em nossa tentativa de partir, ela, ou Valles, intercedera. Temos uma missão, disse David, sair para o mundo e... E o que? Perguntou Kevin. Ela nos dirá no caminho, disse David. E vacas podem voar, disse Kevin. Escute, David disse com firmeza. Phil está bem agora, pela primeira vez, hesitou. Desde que vocês me conhecem, finalizei. David disse. Ela o curou. Poderes de cura são o sinal de certeza absoluta da presença material do Messias. Você sabe disso, Kevin. Então o hospital St. Joseph é a melhor igreja da cidade, disse Kevin. Eu disse para Kevin, você teve a chance de perguntar a Sofia sobre seu gato morto? Eu fiz a pergunta por sarcasmo, mas Kevin, para minha surpresa, virou a cabeça e respondeu sério. Tive. O que foi que ela disse? Perguntei. Inalando profundamente, segurando com força o volante, Kevin respondeu. Ela disse que meu gato morto... Ele fez uma pausa e falou mais alto. Meu gato morto era burro. Eu tive que rir. David e Eden. Ninguém havia pensado em dar a Kevin essa resposta antes. O gato viu o carro e correu para cima dele. Não, o contrário. Ele havia mergulhado direto na roda dianteira direita do carro, feito uma bola de boliche. Ela disse Kevin, que o universo possui regras muito definidas, que essa espécie de gato ou tipo que corre e se joga de cabeça em carros em movimento não existe mais. Bem, eu disse, falando de um modo pragmático, ela tem razão. Era interessante contrastar a explicação de Sofia com a da falecida Cherry. Ela havia informado a Kevin de modo piedoso que Deus amava tanto seu gato, mesmo que Deus achara por bem levar o gato de Kevin para estar com ele. Deus, em vez dele, Kevin. Não é o tipo de explicação que você dá a um homem de 29 anos de idade. Esta é uma explicação que você empurra para cima de uma criança. Criancinha mesmo. E até mesmo as criancinhas em geral conseguem ver que essa explicação é uma grande babaquice. Mas, continuou Kevin, eu perguntei a ela, por que é que Deus não fez meu gato inteligente? Essa conversa aconteceu de verdade? Perguntei. Resignado, David disse. Provavelmente sim. Meu gato era burro, continuou Kevin, porque Deus o fez burro. Então a culpa foi de Deus, não do meu gato. E você disse isso a ela? Eu disse? Sim, disse Kevin. Fiquei com raiva. Seu cínico babaca, você encontra o Salvador e só quer saber de reclamar do seu maldito gato. Eu estou feliz por seu gato estar morto. Todo mundo está feliz por seu gato estar morto. Então, cala essa boca. Eu havia começado a tremer de fúria. Calma, murmurou David. Nós passamos por muita coisa. Para mim, Kevin disse, ela não é o Salvador. Nós somos todos tão pirados quanto você, Phil.
Eles lá são pirados. Nós aqui embaixo somos pirados também. David começou, então, como é que uma garotinha de 2 anos diz umas coisas? Eles enfiaram algum tipo de fio na cabeça dela, Kevin gritou, e o microfone de outro lado, no alto-falante dentro do rosto dela, era outra pessoa falando. Preciso beber, eu disse. Vamos parar no Sombreiro Street. Eu gostava mais de você quando você acreditava que era Horse Lover Fett, gritou Kevin. Dele eu gostava. Você é burro que nem meu gato. Se burrice mata, por que é que você não está morto? Quer tentar? Perguntei. Obviamente, a burrice é uma característica inerente à sobrevivência, disse Kevin, mas sua voz agora estava quase inaudível. Não sei, ele murmurou. Salvador, como pode ser isso? A culpa é minha. Eu levei você para ver vales. Eu envolvi você com Mamãe Ganso. Faz algum sentido que Mamãe Ganso fosse pai do Salvador? Será que alguma coisa aqui faz sentido? Parem no Sombreiro Street, disse David. A Ripton Society faz suas reuniões num bar, disse Kevin. Esta é a nossa missão. Sentar num bar e beber. Isso certamente vai salvar o mundo. E de qualquer maneira, salvar o mundo. Para quê? Seguimos em silêncio, mas acabamos na Sombreiro Street. A maioria da Ripton Society havia votado a favor. Certamente é uma má notícia se as pessoas que concordam com você são loucas de carteirinha. A própria Sofia, isto é importante, havia dito que Eric e Linda Lambton estavam doentes. Além disso, Sofia, ou Valles, havia me fornecido as palavras para nos tirar de lá quando os Lambton nos cercaram, tentando nos prender. Havia fornecido palavras e depois alterado o tempo de forma magnífica. Eu conseguia separar a criança bonitinha dos horríveis Lambton. Eu não punha os dois no mesmo saco. O que era significativo era que a criança, de 2 anos de idade, havia falado que pareciam palavras de sabedoria. Sentado no bar com minha garrafa de cerveja mexicana, eu havia me perguntado quais são os critérios de racionalidade pelos quais podemos julgar se a sabedoria está presente. A sabedoria tem de ser, por sua própria natureza, racional. Ela é o estágio final do que está trancado dentro do real. Existe uma relação íntima entre o que é sábio e o que existe, embora essa relação seja sutil. O que a garotinha havia nos falado? Que os seres humanos deveriam agora abrir mão de adorar todas as divindades, a não ser a própria humanidade. Isso não me parecia irracional. Para mim, soava racional, fosse de boca de uma criança ou de enciclopédia britânica. Por algum tempo fui de opinião de que Zebra, como eu havia chamado a entidade que se manifestara para mim em março de 1974, era de fato a totalidade laminada de todos os meus eus ao longo do eixo do tempo linear. Zebra, ou Valles, era a expressão supranatural de um determinado ser humano e não de um Deus. Não, a não ser que a expressão supranatural de um determinado ser humano seja o que na verdade queremos dizer com o termo Deus. É o que adoramos, sem perceber, quando adoramos a Deus. Ai, que diabos, pensei cansado. Desisto. Kevin me levou para casa. Caí direto na cama, esgotado, sem nenhum incentivo, de forma vaga. Acho que o que me desincentivou com relação à situação foi a incerteza de nossa missão, recebida de Sofia. Nós tínhamos uma ordem, mas para fazer o quê? E o mais importante, o que Sofia pretendia fazer quando amadurecesse? Permanecer com os Lambton? Fugir, mudar de nome, se mudar para o Japão e começar uma nova vida? Onde ela ressurgiria? Onde iríamos encontrar alguma menção a ela ao longo dos anos? Será que teríamos de esperar até que ela ficasse adulta? Isso poderia levar uns 18 anos. Em 18 anos, Ferris F. Fremont, para usarmos o nome do filme, poderia ter assumido o controle do mundo, novamente. Nós precisávamos de ajuda para já?
Mas então pensei, a gente sempre precisa do Salvador, para já. Depois é sempre tarde demais. Quando adormeci naquela noite, tive um sonho. No sonho, eu andava no Honda de Kevin, mas em vez de Kevin dirigindo, quem estava ao volante era Linda Rostad. E o carro era aberto como um veículo antigo, como uma carruagem. Sorrindo para mim, ela cantava e cantava mais lindamente do que alguma vez eu já ouvia cantar. Ela cantava assim: para caminhar na direção da aurora, você precisa calçar suas sandalinhas. No sonho isso me agradou profundamente. Parecia uma mensagem terrivelmente importante. Quando acordei na manhã seguinte, ainda conseguia ver o rosto lindo dela, os olhos escuros e brilhantes, olhos tão grandes, tão cheios de luz, um estranho tipo de luz, negra, como a luz das estrelas. O olhar dela para mim era um olhar de intenso amor, mas não amor sensual. Era o que a Bíblia chama de amor fraternal. Para onde ela estava me levando? Ao longo do dia seguinte, tentei descobrir ao que aquelas palavras crípticas se referiam. Sandalinhas, aurora. O que eu associava com a aurora? Estudando meus livros de referência, em outra época eu teria dito Horst Lover Fett, estudando seus livros de referência, descobri o fato de que aurora é a palavra latina para a personificação do amanhecer. E isso sugere a aurora boreal, que parece com o fogo de Santelmo, que é como zebra ou vales se pareciam. A britânica diz o seguinte sobre a aurora boreal. A aurora boreal aparece ao longo da história na mitologia dos esquimós, dos irlandeses, dos ingleses, dos escandinavos e outros. Normalmente se acreditava que ela fosse uma manifestação sobrenatural. Tribos germânicas do norte viam nela o esplendor dos escudos das valquírias, mulheres guerreiras. Será que isso queria dizer que Vales estava me dizendo que a pequena Sofia surgiria para o mundo como uma mulher guerreira? Talvez. E os sapatinhos? Eu só conseguia pensar em uma associação interessante. Empédocles, pupilo de Pitágoras, que havia declarado publicamente que se lembrava de suas vidas passadas e que contou, em particular, aos amigos, que era Apolo, jamais morrera no sentido usual. Em vez disso, suas sandálias douradas foram encontradas perto do topo do vulcão do Monte Etna. Ou Empédocles, assim como Elias, foi levado para os céus de corpo inteiro, ou ele pulou dentro do vulcão. O Monte Etna fica na parte mais oriental da Sicília. Em tempos romanos, a palavra aurora significava literalmente leste. Será que Vales estaria aludindo tanto a si mesmo quanto ao renascimento, à vida eterna? Será que eu estava sendo... O telefone tocou. Atendi e disse: alô? Ouvi a voz de Eric Clapton. Ela parecia distorcida, como uma velha raiz, uma raiz que estivesse morrendo. Temos uma coisa para lhe dizer. Vou passar para a Linda. Espera um pouco. Comecei a sentir um medo profundo me invadindo ali, com o telefone na mão. Então a voz de Linda Lampton soou no meu ouvido, neutra, sem tom. O sonho tinha de ter a ver com ela, percebi. Linda Rostad, Linda Lampton. O que aconteceu? Perguntei, incapaz de compreender o que Linda Lampton estava dizendo. Garotinha morreu, disse Linda Lampton. Sofia. Como? Perguntei. Minnie a matou, por acidente. A polícia está aqui com... Foi com um laser. Ele estava testando. Desliguei. O telefone tocou quase imediatamente. Atendi e disse: alô? Linda Lampton disse: Minnie queria tentar obter o máximo de informação. Obrigado por me dizer, eu disse. Enlouquecido, eu senti uma profunda raiva. Não tristeza. Ele estava tentando transferência de informação por laser.
Linda dizia. Estamos chamando todo mundo. Não compreendemos. Sofia era o Salvador? Como ela poderia morrer? Morta aos 2 anos de idade, percebi. Impossível. Desliguei o telefone e me sentei. Depois de algum tempo, percebi que a mulher no sonho, dirigindo o carro, cantando, era Sofia, mais crescida. Como ela teria sido um dia. Os olhos escuros, cheios de luz, vida e fogo. O sonho era o jeito dela de dizer adeus.